Iniciando mais um podcast, eu quero lembrar aqui um assunto que nós tratamos sobre aquele barril, aquele tanque de ácido sulfúrico que pretendem, alguma empresa, inclusive francesa, pretende implantar no Cais de Jaraguá, não é? Essa é a iniciativa deles. Fora aqui levantamos até a questão da Braskem, do Pinheiro, toda aquela adjacência ali em torno do bairro do Pinheiro atinge uma região imensa pela desvalorização. Agora a própria Braskem querendo ir embora, querendo vender aí a indústria. Mas é bom lembrar que a prefeitura, e nós lembramos, alertamos, inclusive, que a prefeitura deveria se posicionar sobre a questão. Bom, o assunto tomou relevância, teve uma audiência pública e agora a prefeitura emitiu uma nota que deu realmente autorização de funcionamento na área, mas não se referiu às especificações das instalações. Para uma Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que tem que ter uma responsabilidade muito grande sobre a questão ambiental, é preciso verificar com antecedência do que se trata, né? Qual e o que se imagina colocar e implantar naquela região. Afinal, é uma área portuária? Mas é uma área densamente povoada, local, inclusive, de grandes eventos, né? Grandes eventos da própria prefeitura. Você, de repente, colocar um tanque de ácido sulfúrico aonde lá já existia toda uma resistência, porque ali foi inicialmente instalados os tanques da Atlantic de combustível, que foram sendo desativados, em parte. Já tem um risco permanente ali, e você vem agora, a prefeitura permite um funcionamento. Ficou meio em dúvida, em suspenso essa questão. E mais, o INMA também tem que acompanhar isso. Tanto o INMA como o Instituto do Meio Ambiente, quanto a prefeitura na área da Secretaria do Meio Ambiente. Afinal, são instalações numa cidade que tem uma responsabilidade imensa, o poder público, com a vida humana, com produtos químicos que teriam que estar afastados dos locais de residência, de comércio, de funcionamento, de passagem, porque Jaraguá é uma passagem para a área da Pajuçara, Ponta Verde, Jatiuca. Então, é preciso observar essa questão, sobretudo numa cidade que o seu plano diretor é de 2005. Então, tem que se aprofundar essas questões, ter responsabilidade com a questão ambiental. Isso é um ponto que nós voltamos a destacar, até porque fizemos uma observação séria sobre essa instalação. E não ficou isso sem a evidência de que os órgãos públicos tinham conhecimento, que passaram a ter conhecimento quando responderam numa nota oficial que eles apenas tinham dado autorização de funcionamento da indústria. Mas que funcionamento? O que é que se pretende ali? Agora se tem conhecimento que é um tanque, né? Uma bomba de ácido sulfúrico. E isso não pode acontecer. A sociedade, os poderes responsáveis com essa área de acompanhamento, sobretudo o Ministério Público, tem que estar atento, vigilante, porque isso não pode acontecer mais em Maceió. Sobretudo porque ainda estamos passando com esse problema da Braskem, desse desastre ambiental urbano, que é um dos maiores do mundo. Então, essa questão não pode ficar aberta, tem que ser esclarecida. Afinal, nós precisamos discutir o plano diretor da cidade, discutir que cidade nós queremos, né? Isso é muito importante. Mas hoje nós vamos conversar aqui sobre uma questão que envolve o mundo da política. Nós tivemos, na semana passada, aprovado um projeto de lei na Câmara que estabelece que deve ser punido quem discrimina político. Uma coisa inusitada, né? Eu trouxe para conversar sobre isso o nosso advogado Gustavo Ferreira, professor de Direito Eleitoral,
professor desse campo, advogado, largamente conhecido na nossa cidade. Gustavo, que projeto é esse? Que novidade é essa? Como é que a Câmara Federal chega a essa situação, a esse caminho? Não é? Porque você discriminar político porque você não pode criticá-lo. O que é que realmente isso foi aprovado numa pressa tão grande, né? Numa velocidade jamais vista, porque em menos de 2 horas aprovaram esse projeto. Mas que projeto é esse que muita gente não tem conhecimento do que está acontecendo? É o projeto de lei apresentado pela... Primeiro, Regis, brilhar tá aqui, né? Primeiro, vamos lá. Primeiras coisas, brilhar tá aqui no pé de ouvido. No pé de ouvido. Né? Excelente nome. Alertando no pé do ouvido muita gente. Muita gente, né? E aí passou a pergunta. Uma proposta da deputada federal do Rio, Dani Cunha, filha do Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara, foi afastado. E que a ideia é evitar situações onde haveriam discriminações a pessoas publicamente expostas. E aí a classe política, na verdade, é bem mais que a classe política, né? A gente não está falando só de deputados federais, senadores, presidente, governador, deputado estadual, vereador, prefeito, vice-prefeito. Todas as 3 instâncias. Todas as instâncias. Ministros do STF, STJ, TSE, STM, membros do Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional da Justiça. Existe, para quem não é da área do direito, né, tem o servidor público, tem cargos, e os cargos mais altos em Brasília são os famosos DAS-6, que é a função mais elevada. Os DAS-6 também, todos. Ninguém pode reclamar dessas figuras. Não pode. São figuras públicas, né? Pois é. E a alegação era, para impedir que a pessoa abra conta em banco, porque teria casos de discriminação. Inclusive, o exemplo citado na rapidíssima votação, né, feita, foi um sobrinho, tentou abrir uma conta e não conseguiu, porque era sobrinho de um político. Aí, por causa do sobrenome, foi rejeitado. E é interessante o exemplo dado, porque a lei não protege sobrinho, mas protege filho. Protege o cônjuge, né? Esposo, protege neto, protege o pai, protege o avô, até segundo grau. Protege o irmão. Mas tio e sobrinho, primos não são protegidos. Ainda não são. Ainda não são. E pior que esse projeto, ele teve houve ali um acordão entre o Centrão e o próprio PT, né? Então, esquerda e direita, centro, todo mundo ali interessado nessa... coisa horrorosa. E, infelizmente, só 2 partidos posicionaram expressamente contra, né? Quer dizer, um partido e uma federação. O Novo e a Federação Rede PSOL. Foram os 2 únicos que orientaram voto contra o projeto. Teve, dentro do PT, quem votou contra, mas a imensa maioria votou a favor. Foram 43 votos favoráveis, apenas 11 contra, dentro do PT. No União Brasil foi quantidade grande. No PL, curiosamente, teve até um pouco mais de votos contra. Curioso dizer. Mas a maioria votou a favor. Então, entra nisso que você está falando. A direita e a esquerda se juntam quando necessário. No interesse corporativo. Infelizmente. Não é? Isso... E me diga uma coisa. Isso vai penalizar quem vai tomar essa... vai estabelecer pena? Estabelece o trato maior, o enfoque maior em relação... No projeto foi aprovado a bancos, porque tinha um projeto, você não podia falar em aeroporto e locais públicos, mas era tão absurdo que foi tirado pelo relator. Então você não poderia encontrar um político e falar mal dele no restaurante. Isso foi retirado, porque realmente era uma coisa bem fora dos nossos limites constitucionais. Mas, por exemplo, em caso de banco... Sim, mas não tem a legislação que até você pode não é, interpelar as pessoas? Sim, né? Sim. E aí a justificativa foi essa. Já tem uma lei, né, no Código Penal. Sim. Você pode entrar com ação penal privada por calúnia, difamação e injúria, então não precisaria ter um outro tipo penal, mas era um tipo penal. Era um crime novo. Falar mal de político. Imagina, mas no mundo todo se fala mal de político. É um esporte mundial, né? É um esporte mundial. É um esporte mundial. Porque é resultado da própria vida, da democracia, do debate constante da política, das questões que envolvem. As pessoas tomam posição e formam opinião. Não é?
Então, isso lembra a própria concepção que se tinha quando se dava prerrogativas aos parlamentares de não serem processados. Sim, Quando, sim, né? Isso foi retirado em determinado momento por crimes fora do parlamento, não é? exato. Né? Porque a livre manifestação de opinião no Exato. parlamento não poderia ser penalizado, porque seria o fim. Então acaba com o Não, parlamento. exato. Acaba a atividade parlamentar no todo. Mas, de fato, bem lembrado, Regis, né? Tinha a previsão que você, enquanto político, os processos não poderiam andar contra você. Né? Era um Qualquer privilégio, processo, era um privilégio privilégio. absurdo. Né? Então, você tinha um processo de homicídio, vamos imaginar, um deputado... E teve casos, no plural, de deputados com processo de homicídio sem vínculo nenhum com a atividade parlamentar. Ainda vou botar isso, né? Protegido, né? Protegido pelo mandato. E se ele era reeleito e sendo reeleito, o processo ficava ali. Nunca seria julgado pela sua atitude criminosa, por tirar a vida de uma pessoa. E aí a gente evolui nisso, né? Acaba com essa proteção desmedida, né? Isso foi um avanço. Um grande avanço. ter mudado isso. Limita aquilo que realmente é importante, que é a atividade parlamentar, no exercício de sua atividade. A próprio Poder Judiciário avançou muito e, vamos lá, com a ajuda do Congresso Nacional, aí um elogio, né? O Congresso foi mudando as leis também para que fique a liberdade da atividade parlamentar seja garantida, mas os excessos fora da atividade parlamentar, ou os excessos dentro da atividade, ou os atos fora da atividade parlamentar sejam punidos. A coisa estava muito tranquila até aqui, né? Vamos dizer assim, você pode não gostar de uma decisão, pode gostar de outra, né? Faz parte do jogo político, né? Tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto. A justiça, quando decide, eu posso gostar ou não gostar, mas é a decisão da justiça. E aí surge esse projeto de lei. Se fala que já estava sendo discutido há 2 semanas, mas não apareceu em canto nenhum. Ninguém teve conhecimento. Ninguém teve. Muitos parlamentares, inclusive, declararam, sem mencionar os nomes, que votaram por uma orientação da bancada dizendo isso é bom para a gente. Né? Muitos, ou seja, não sabiam nem o texto em si. Quer dizer, essa tramitação foi assim, em caráter urgente. Urgente e urgentíssimo. Foi a velocidade da luz, pode-se dizer, em termos de Congresso Nacional, foi a velocidade da luz. E aprovando, principalmente para os bancos, e aí entram todas, né, as regras bancárias, sanções de multa diária por não abrir conta, previsão de prisão. Tem um crime de prisão. Prisão. Para o gerente do banco. Isso. Funcionário do banco. Funcionário do banco, de 2 a 4 anos. E você está criando uma casta, né? Eles estão criando aí uma casta de os brahmanes, né? De políticos e parlamentares que são os intocáveis, né? Parece essa história da... E com um problema sério, né? Quase isso. E um problema muito sério, porque, na verdade, a ideia era que não houvesse uma discriminação contra a classe política. Se esse projeto for em prática, na verdade, vai produzir o efeito inverso. Veja, já está produzindo... Como assim inverso? Como inverso? A sociedade já se rebelou contra essa ideia de criar uma casta. Uhum. A expressão é ótima tua, Regis. Com a proteção especial. A gente já vê... poucas coisas eu já vi serem tão unânimes na nossa sociedade, principalmente nos dias atuais, onde todo mundo está muito polarizado, né? Direita, esquerda, né? Se usa até a expressão calcificado, né? Nem polarizado, né? Eu estou preso naquele lado, eu não admito o outro lado. A gente tem uma gritaria geral dizendo, mas esse projeto é um absurdo. Aí comentário da imensa maioria da população. Claro, foi para favorecer a classe política. Então, se a ideia era reduzir a discriminação contra os políticos, o efeito prático desse projeto hoje foi aumentar essa discriminação. Rejeição aumenta, né? Rejeição aumenta. A eles, né? E a todos. E o pior é isso, porque todo mundo acaba entrando na vala. Tanto os deputados federais que votaram contra, que teve 143 foram lá e votaram contra, né? Quanto aqueles que votaram a favor e aqueles que se abstiveram, que nesse caso a abstenção é quase um voto a favor. Né? Sim, muita gente deixou, não apareceu para votar malandramente. Mas aí nem sim nem não, muito pelo contrário, eu sou a favor, só não vou declarar, né? Porque é um assunto que diz respeito particularmente à vida do parlamentar. Sim. Né? Ele não tem um mandato, ele não é proprietário do mandato. O mandato dele foi um resultado de uma escolha do eleitorado, da sociedade. Ali, ele é o representante da sociedade, né? Ou de um grupo social que colocou ali. Mas esse projeto ele traz justamente tudo aquilo que se fala mal da classe política. Do ponto de vista constitucional, isso não tem como se contestar? Tem sim, né? Tem sim. Porque
Veja só, é possível criar procedimentos de diferenciação, e a gente vai falar, por exemplo, cotas sociais para entrar em faculdade. Mas aí qual é a meta de você? Aí vem aquela frase famosa do Rui Barbosa, né? Tratar igualmente os iguais e desigualmente os iguais na medida das suas desigualdades. Né? Você admite tratamentos que não sejam igualitários, mas para justamente auxiliar grupos que sofrem discriminação ou são grupos mais desprotegidos na sociedade. Você tem um projeto que vai justamente no oposto, um grupo que tem mais acesso, mais visibilidade, que escolheu esse caminho, que aí é um ponto extremamente interessante. Né? Você escolhe ser político, você não é imposto. Não há a vantagem de uma república. Né? É a vantagem da república. Você é espontâneo, você pode. Tem gente que gosta, que entra, se candidata, tem gente que não quer, não participa. Então você vai para uma atividade que você quer, que você participa. Agora, considerando que todo mundo também passa a ser político, mesmo que não tenha mandato, na hora que ele se posiciona na sociedade. Sim, ele é político. Fica exposto. Exato. Mas esse projeto, ele, na verdade, protege quem ocupa um mandato, protege seus parentes, protege seus assessores. Tem até isso. Tem essa possibilidade. Também os assessores. Também as pessoas próximas. Protege as pessoas jurídicas. Então, com todo respeito, né, às opiniões do contrário, por que essa proteção tão especial? Inclusive com alguns alertas. Por exemplo, a Transparência Internacional diz que do jeito que o projeto está, ele pode acabar interferindo no trabalho de investigação para você descobrir desvio de dinheiro, para você descobrir entrada de dinheiro por atividades ilícitas, porque alguém pode se aproveitar disso e diz, olha, me nomeei para um cargo de um DAS 6, e aí porque eu quero abrir uma conta bancária, ninguém vai poder impedir, essa conta bancária eu vou usar, dando exemplo, tá? Para receber dinheiro de venda de armas. Não é venda ilegal de armas, né? Não é uma venda legal, é uma venda ilegal de armas. Toda uma relação criminosa na sociedade. Eu vou me aproximar... Se envolve do mundo político também, né? Exato. Para poder receber... de milicianos, sim. Tem miliciano que foi eleito, né? Sim. A gente tem suspeitas de milicianos e de pessoas eleitas pelo tráfico de droga. Né? Veja, é um negócio assustador. Muito sério. Né? Muito sério, né? Então, essas pessoas poderiam, inclusive, ser um estímulo... Terminam sendo acobertados por essas facções que acobertam esse crime, sim, né? Essa atividade criminosa, né? E aí você começa a ter a fatura sendo paga com mais facilidade. Olha, eu elegi você, aproveita, agora você vai nomear uma pessoa Vai ter que prestar o serviço. E para ela poder abrir conta, poder movimentar dinheiro... sim, aí é a relação com a questão. Exatamente. Você vai me ajudar agora. Mas há toda uma legislação também nessa questão que protege os bancos, que tem toda... E é isso que a federação... Também o sujeito que foi injustiçado pode recorrer. Olha, você não pode cometer esse crime por eu desejar ter uma conta bancária. Não pode, né? Você tem que ter uma motivação, se não teve, você entra com ação. Ou seja, os meios legais já existem. Não precisa desse projeto. Ainda tem, bem lembrado de você, Regis. Você já tem mecanismos na lei que você pode entrar com ação dizendo, olha, eu fui discriminado, abriram, não havia motivação. O processo vai demorar? Vai, mas existe isso. Existe. É possível fazer esse pedido, tá? O que não se entende é da forma que está sendo colocado. Vai ser quase uma obrigatoriedade dos bancos terem abrir contas para as pessoas se enquadrarem com pessoas publicamente expostas. Né? E é muita gente. Se a gente for pegar o pé da lei do projeto de lei, tem gente que falou que eram 9 mil e poucos, só de, imagina, todos os vereadores do país. Sim. Dá mais de 200 mil. Prefeitos, vice-prefeitos. Vice-prefeito. Só de prefeito e vice dá mais de 10 mil. É um mundo de gente. E aí entram os assessores, entram os familiares. Sim, o sujeito é preso numa operação, e geralmente não é uma operação da Polícia Federal, é uma operação da Justiça. Sim. Porque a Polícia Federal não vai numa residência sem uma ordem judicial. Exatamente. Né? Então há toda uma relação aí da lei, da legalidade, desse processo todo. E você não pode fazer o comentário que o assessor do deputado estava com um cofre de dinheiro em casa. Né? A ideia é chegar nisso. Ou recusar abrir a conta bancária. Eu vou ter que recusar. Ou vou ter que informar o COAF que eu estou abrindo sua conta bancária, porque você na operação. E o que se imagina, porque em 2022 você teve no país a questão do chamado orçamento secreto. Ora, todo mundo sabia que só o nome
já estava bem claro que você ia ter problemas jurídicos, criminais, tá aí estourando tudo, não é? Empresa de robótica, enfim, tudo que é ação irresponsável, criminosa, ação de bandido. E tudo isso no bojo do orçamento secreto, que se viabilizou no Congresso Nacional. Então, o mais importante poder popular, que é o Congresso, que é a Casa do Povo, de repente você tem uma ação de um projeto de lei que ajuda o crime organizado. Acaba ajudando. Do jeito que ele está, acaba ajudando. Não, veja, bem direto. Você acabou de afirmar. Sim, porque tem uma tipificação, tem um crime que vai ser cometido com essa legislação. Vai, não. É? A lavagem. O camarada criticou, vai ser punido. Isso. E o ponto da Transparência Internacional é que, do jeito que ela está, a lavagem de dinheiro, que tem regras nacionais e internacionais de combate, que os bancos brasileiros seguem, vão ter dificuldade. Vão ter dificuldade de cumprir. De operar para Vão ter dificuldade de cumprir. E veja só, com tanta coisa que a gente precisa discutir no Brasil. Sim. Tantas leis que precisam ser aprovadas, ou renovadas, ou melhoradas, ou atualizadas, né? Com a classe política que vinha, até, vamos lá, você pode gostar ou não das decisões, mas nos últimos anos vinha colocando pautas realmente de interesse nacional, né? Eu posso não gostar do que foi aprovado, mas o Congresso estava começando a aprovar coisas, né? Perdão, que interessavam o país. Aí veio um projeto que olha para o próprio umbigo. Imagina se resolvesse colocar também, que é uma figura pública, né? O juiz de futebol. Então, aí aprender a torcida toda, o estádio todo, como é que é? Porque xingou o juiz, como é que é? Não é? Porque é uma figura pública, né? Mas é uma vergonha esse processo. Você acha que isso tem chance de passar no Senado da República? Olha, vamos lá. Fazer uma brincadeira. Tem alguns senadores se manifestando contra. Tem vários. E muitos deputados depois viram a repercussão. A sociedade tem que estar vigilante. Né? Esse é o grande ponto. Nenhum político vai querer se indispor com a sociedade se a sociedade, né, bater o pé. Mas a gente também sabe, aquela brincadeira, né, Regis? Porco voa, em política voa. E faz ninho e coloca ovos. E né? tem mais, a altura do projeto é a filha do ex-presidente da Câmara. Daqui a pouco eles vão mudar o plenário da Câmara, né? Porque hoje o plenário é o Ulisses Guimarães. Então, já aproveita, né? Só falta isso. Né? É complicado. Em que pese eu tenho. Mas há uma preocupação nessa questão de possibilidade de ser aprovado o projeto. Mesmo assim, ainda pode chegar o presidente da República e vetar. O presidente pode vetar. Se não vetar, pode ir você vai ao Poder Judiciário, né? E ver se o Poder Judiciário declara a inconstitucionalidade dessa regra. Você já tem no bojo desse projeto a pena prevista para isso? Porque já 2 a 4 anos. 2 a 4 anos. Falou mal do político. Ou impediu acesso, não falar mal, eles tiraram. A coisa, veja, do falar mal eles tiraram, porque era tão absurdo que... Aberrante. Que tiraram, mas assim, a proibição é impedir a abertura de conta, além da multa diária, R$10.000, a previsão de prisão para o bancário, né? Eu tenho para mim que isso é um lixo legislativo. Na minha opinião, isso é um lixo... É horrível falar isso, mas isso é um lixo legislativo e isso vai proteger os laranjas. Sim. De políticos. Sim. Não vai? Vai. Por isso eu diria, o risco, infelizmente, de ser aprovado, existe. Porque os tribunais vão abarrotar aí de processos nisso aí, né? Pela sua experiência no campo eleitoral. Isso vai ser uma discussão. Se for aprovado no Senado e não for vetado... No ano de disputa eleitoral é que isso se evidencia mais. Exatamente. Né? Não, e é o ponto para se bater. Agora, volto a dizer, a sociedade tem que estar atenta. Na hora que todo foi aprovado, que houve aquela gritaria ampla geral dos meios de comunicação, né? Aí vem a importância da imprensa livre. Dizer, olha, foi aprovado isso. Na última sessão do dia, à noite, quando ninguém mais estava acompanhando,
Se não fosse essa gritaria, talvez o projeto já tivesse ido para o Senado, talvez com uma certa folga. Já poderia estar, correu o risco, né? E já ter sido aprovado no Senado. Quando eu gritaria, o próprio Senado já diz, não, peraí, vamos analisar, não é bem assim. Agora, o que eu acho também interessante, não sei se foi pela rapidez da história, a gente não viu assim, Ministério Público, OAB, ninguém falando sobre isso, né? Não. Pode até ter falado, não sei. Realmente eu não vi. Realmente não vi. Pode ser por causa da rapidez, mas assim, já caberia ao pós-aprovação uma nota minimamente pública, né? Dizendo, olha, isso é um absurdo. Sim. Né? Porque a política é uma questão abrangente, né? Envolve toda a sociedade, todo mundo, né? Todas as pessoas. Você vê, quem publicou a nota? A FEBRABAN. Federação dos Bancos. Federação Brasileira dos Bancos. Sim, porque de repente são atingidos diretamente. Né? E foi uma coisa que eles não têm. Não tem controle. Não assim, tem controle. Né? A legislação para justamente evitar lavagem de dinheiro, para evitar que você tenha circulação de recursos que venham de atividade ilícita, tanto a nacional quanto a internacional, existe. O Brasil é signatário de vários acordos sobre a questão de combate à lavagem de dinheiro. Então, a Federação dos Bancos foi a primeira a publicar uma nota dizendo, não, peraí, isso aqui não é bem assim, não dá... A gente respeita o Congresso, mas de forma muito sutil, a gente respeita o Congresso, mas essa norma quebra com as regras vigentes. As palavras. A sua experiência como advogado eleitoral, do direito eleitoral, o que é que você avalia? O que é que está sendo proporcionado por essas ações todas? Houve uma queda da qualidade da política, da atividade política? O que é que está acontecendo? Veja só. É interessante que eu vou mencionar, eu acho que eu vou numa corrente contrária. A gente está passando por um processo de mutação, assim, de mudança. A política se tornou mais popular. Então entra a questão do populismo, tanto de um lado quanto da direita como da esquerda. As famosas bolhas aí. E aí a gente forma essas bolhas. É melhor, você foi mais feliz, porque não é nem popular, é um processo populista. A gente vive um momento em que historicamente isso já aconteceu. Né? Isso é cíclico na nossa história, né? Na história da humanidade, da humanidade. Tem momentos em que o populismo se apresenta, sempre trazendo soluções mágicas, seja a direita, seja a esquerda, que vai resolver tudo por um ato de vontade. E a gente sabe que não se resolve as coisas por ato de vontade. E aí o eleitor começa a testar quais opções populistas vão dar certo. Se a gente notar, a gente teve uma variação nos últimos anos entre direita e esquerda, falar só de América Latina, né, muito grande, de eleger candidatos à direita e à esquerda, né, parece até uma dança de cadeiras, né, numa eleição é a direita, outra é a esquerda, depois muda, e aí vai para, é como se o eleitor estivesse vendo quem vai dar certo, né, eu vou testar para ver... Fosse um laboratório, né? Isso. Esse fulano prometeu, não cumpriu, Só que aí qual é o problema? O eleitor não está... porque ainda o populismo vem muito essa coisa do salvador da pátria, gente que vai, que resolve tudo, e a vida não é assim. Exatamente. E aí, talvez pelas ditaduras que passamos, por todo o processo que a gente teve ainda no século passado, século XX, o amadurecimento político da população geral ainda está em construção. Então, eu brinco, a gente não está na infância, a gente está na adolescência. Então, a gente se apaixona muito por um lado, tem uma raiva profunda do outro, depois se desapaixona por aquele que era apaixonado, passa a ter raiva, se apaixona pelo outro. Então, é um momento da adolescência, um momento, vamos dizer assim, que ainda não vê uma maturidade, né, de parar e escolher não pelo discurso mais de maiores promessas, mas pelo que efetivamente pode cumprir. Né? Eu brinco que a política madura ela é uma discussão de ideias. Né? A política na adolescência é uma discussão de paixões. E a paixão, ela é irracional. Ela é irracional. Sem falar que a questão do populismo, ele teve uma ingerência muito grande desse processo das próprias redes, da tecnologia, com o próprio surgimento da internet. Sim. Né? Sim. Então, passou a ter... Isso não foi um fenômeno só do Brasil, que nós tivemos uma profissão do fake news, né? Da notícia falsa, né?
pelo mundo inteiro, né? Eles são dos Estados Unidos. Se eu fosse advogado nos Estados Unidos, ia ter muito trabalho, né? Porque, Basta. não é? Basta. E, inclusive, com a questão internacional, porque houve ingerência, inclusive, aconteceram a série de denúncias de utilização de outros países, de interferência no processo Direto em outros eleitoral. países. Isso nunca visto, né? Isso é o resultado da própria tecnologia do avanço. Tem um dado, Regis, é interessante, que quando eu fui fazer a tese de doutorado, a gente tinha uma pesquisa dos Estados Unidos que mostrava que na época da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética tinham tentado interferir em mais de 140 eleições. Sim. Só que, vamos lá, era pelo jornal, é para notícia na TV, é pelo rádio. O meio de disseminação era o meio mais limitado. E, querendo ou não, passava por Com ações de espiões. Exato, de plantar no Isso. Plantar notícia falsa. Nunca deixou de existir. Sempre teve. Agora, de fato, você falou, com a internet, isso foi. Isso tomou uma dimensão. Não, tomou anabolizante, né? Vamos botar naquela brincadeira. Tomou o whey protein, ficou fortão. Então, a fake news, que era uma coisa que acontecia aqui e ali, tinha que ser muito bem estruturada, nem sempre dava certo. Eu, com a internet, eu tenho como lançar várias num único dia. E ver qual que funciona, qual que pega, qual não pega. Eu ainda tenho, veja, eu ainda tenho como ter o resultado da recepção daquela notícia falsa. Se o pessoal acreditou muito, não acreditou, se foi verdade ou não, né? Ou seja, se disseminou muito ou não. E aí eu posso criar essas realidades, né, alternativas com base nessa percepção. Isso é muito ágil. No final do dia, de 24 horas, eu sei se uma notícia andou ou andou menos, se eu posso requentá-la daqui a uns 6 meses de outra forma, dando a mesma notícia falsa, né? Insistindo nisso. Insistindo. Isso a internet, por isso é necessário ter uma regulamentação. Precisa ter. Você defende também a necessidade da regulamentação, é necessária. Né? Mas não da forma que não da forma da censura, né? Sim. Mas essa forma, esse decreto aí, chifrinho, né? Esse projeto de lei. É um projeto de lei, né? Não é decreto. É um projeto de lei que foi aprovado, ele já está encaminhado aí, não é? Ele estabelece uma relação de censura também. Né? Sim, acaba se tornando quase... Sim, porque você fica... Quase uma proibição de crítica. Como a gente falou, é um esporte mundial, né? Fala mal de política. E o fake news proporcionou uma reformulação, inclusive, da ação do direito eleitoral também. Houve mudança. A eleição de 2018 foi uma eleição que o TSE, a instituição, notou que não combateu, talvez como poderia ter combatido, ou como queria ter combatido. Eu vou até mudar. Não combateu como queria ter combatido as notícias falsas. E a partir de 2018, o próprio tribunal, e aí é uma coisa bacana da Justiça Eleitoral, apesar do rodízio dos ministros, mas a assessoria permanente, começou a tentar ver formas de fazer esse combate. Né? 2020 já foi bem mais ágil na sua atuação, 2022 também. A gente pode até criticar, e acho que deve criticar, alguns eventuais excessos, algumas decisões que poderiam ter tido um tom um pouco mais leve. Mas eu até comentei isso até com os colegas da área. Eu não queria estar na pele dos ministros do TSE, de terem que dar uma resposta às fake news num tempo hábil, tendo muitas vezes regras que não acompanham essa velocidade. E aí eu até não concordo com alguns excessos, mas entendo. Foi na tentativa de tentar dar uma segurada. E o caminho agora é você parar as arestas e aquilo que foi demais tirar, e aquilo que deu certo e que não quebra regras constitucionais. É a história da dosagem do remédio. Da dosagem do remédio. Em alguns momentos o TSE quase chegou a estar veneno. Quase. Não chegou, mas quase. Então, mas soube também parar e rever algumas das suas decisões. Isso foi muito em cima, isso apressou também depois do episódio de 8 de janeiro, né? Porque ali foi uma tentativa. Aliás, as comprovações, os registros aí que você está acompanhando do celular do principal ajudante de ordem do ex-presidente da República comprovam isso. Ali foi uma baderna, vou usar uma baderna, mas com o intuito de atacar as instituições.
Sim. Isso, né? Eu faço separação. O pessoal disse, não, atos terroristas. Não, não foi terrorismo. Não foi terrorismo. Não, com todo respeito, terrorismo é algo muito mais cruel, né? Ali foi uma baderna, mas uma baderna com finalidade de quebrar as Um instituições. objetivo definido, né? Sim. Porque ninguém invade os 3 poderes, né? Ah, não, acordei um dia, vou invadir e a quantidade de pessoas, assim, muita gente veio de fora, né? Foi, pelo celular lá do coronel, está comprovado que houve uma organização, um trabalho. E se queria, talvez, criar uma situação para se declarar. A movimentação, Isso. o estímulo, né? A uma ação. Há uma ação para, de repente, se ter uma intervenção fora Sim, eles queriam só das regras constitucionais. Exatamente. Só que, e aí, uma grande vantagem a gente tem na pós-88 é que a maioria do exército brasileiro, em sua imensa maioria, é um exército constitucionalista. Né? A gente tem, evidentemente, como tem civil que defende ditadura. Sim. Vamos lá. Mas a maioria, vamos dizer, as lideranças das Forças Armadas foram pela manutenção da ordem. Então, a regra constitucional. Né? A gente não pode quebrar essa regra constitucional. Né? Isso é um ponto vantajoso, né? Desde 1988 para cá. Você acha que, bom, nós estamos aí num processo próprio tribunal e a sua área, você pode falar com mais tranquilidade, pelo menos de análise, né? O ex-presidente poderá ser condenado e ter os seus direitos políticos suspensos? Poderá. Ficando inelegível pelo número de ações que irresponsavelmente ele adotou. Exato. Aliás, ele agora tem uma coisa inusitada. Ele está afirmando, depois que saiu da presidência, que os testículos são depósitos de grafeno proveniente da vacina contra a Covid. Meu Deus. Né? Então, se tem PhD em fake news e mentira, tá aí o próprio exemplo. A gente sempre teve, assim, falando friamente, em outras eleições, situações de um certo excesso dos ocupantes de cargos. Isso, infelizmente, é uma prática. E eleições presidenciais não fogem disso. Agora, sempre se teve um certo limite, né? E muitas vezes o tribunal, ele conseguia, o TSE, né? Conseguia coibir e havia um recuo, seja do presidente que estivesse, nos seus excessos, tá? Então, por isso, às vezes, até vinham penas mais de multa, mas eram mais, eu até brincava, era mais faça mais não. E a coisa caminhava, mas havia um respeito institucional e você não via um candidato presidente mesmo à reeleição, e nós tivemos, né, 3 candidatos à reeleição, né, Fernando Henrique, Lula e Dilma, que por mais que tivessem excessos, quando o tribunal chegava, eles davam... Recuavam. Mas hoje ali, o que o Bolsonaro fez foi além, né? Foi além. Ou seja, além de não recuar, havia um ataque à alta justiça eleitoral. Né? E aí... Ele duvidou Duvidou. Né? Ele colocou sempre, né, isso em xeque, né? Todo o processo das eleições, que era uma fraude. Né? Desde o começo que não ia ter, que era fraude. Aliás, o documento, o celular do coronel também evidencia isso. Traz ele confirma isso. E é uma coisa completamente sem sentido. Você ter uma pessoa que foi eleita pela urna eletrônica dizer que a urna eletrônica está fraudada. Não tem nenhum crime, né, de falar do celular do coronel, não, né? Não, é fato público. Agora é fato público, né? Antes seria, porque agora era hora tá divulgado. Essa lei pode até criar problema, porque é uma figura conhecida, né? Quem sabe pode acontecer, né? Mas pode criar mesmo, perdão, porque a lei ainda prevê que você fica com essas mesmas garantias 5 anos depois de deixar o cargo. Sim, mas como é que vai ficar a imprensa livre, né? O livre pensar, como é que fica isso tudo? Não tem como. Né? O pé de ouvido, aliás, a gente que vai segurar o pé de ouvido, né? Não, tem que fazer mímica, né? Para falar. Porque não é possível, né? Agora, ele, desde as motocicletas e aqueles atos na frente do Palácio do Planalto, contestando, não é, os poderes, ele não aparecia, mas aparecia em cima do helicóptero. Colaborando. Não, e o caso que vai ser. Eles chancelavam os atos. Tanto é que ele ia para lá, né? Ou ia a cavalo, ou ia de helicóptero. Às vezes estava até nas motos participando. Sim.
Mas o caso que caminha para... E é que pega mais desse processo? Foi a reunião que ele fez com embaixadores na presidência, falando, criticando a urna, porque aí você pode alegar que, mas ele era candidato à reeleição, ele tem a liberdade de manifestação, de ir para um evento, né, de se pronunciar. Não estava caracterizado uma livre manifestação ou uma declaração do presidente, ele precisava ter provas disso. No caso dos embaixadores, você tem uma reunião convocada pela presidência da República, num período eleitoral, para falar mal do processo eleitoral. Então, entraria no abuso de poder político, sim. E assim, é algo que não é contestado que houve a reunião. Né? A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro vai na linha da liberdade de expressão, liberdade de opinião, né? A liberdade de se posicionar. Mas, assim, e a linha da acusação não, ele, na condição de presidente, usando da função de presidente, das prerrogativas como presidente, convoca embaixadores de outro país, de vários países, para, no Palácio, fazer uma pré-eleção contra a Justiça Eleitoral. Então, eu lembro bem que os próprios embaixadores ficaram, a maioria, sem se posicionar, porque já sentiram o peso da responsabilidade que ele tinha que assumir disso. Exatamente. E a maioria achou estranho. Então, esse é o ponto principal. Se eu não estou enganado, tem outros também, mas o da ação da agora, dia 22, é justamente esse. Porque esse é assim, a produção de prova já foi feita, né? A mídia, a divulgação, o próprio EBC, né? A empresa brasileira de comunicação. Isso é muito do ponto de vista da questão jurídica. O tribunal, em determinado momento, ele não fez isso com a Dilma, ele não tirou os direitos políticos da Dilma, não é isso? Não, no processo... Mesmo com o impeachment. O impeachment... Do Collor ele tirou. Né? Aí vamos lá. No caso, vamos aqui, no caso do ex-presidente Fernando Collor e da ex-presidente Dilma, foi um processo de impeachment, ele não corre no TSE, é um processo na Câmara dos Deputados que autoriza e o Senado que vota. Quando houve a votação no Senado, não teve discussão sobre essa inabilitação, porque a lei de impeachment não fala em suspensão de direitos políticos, ela fala em inabilitação por 8 anos. Quando houve o segundo impeachment, que foi o impeachment da presidente Dilma, no Senado, após ser votado o afastamento, se começou uma segunda votação para ver se ela ficaria inabilitada por 8 anos ou não. Então foi uma decisão política? Foi uma decisão política. Agora, para mim o STF ainda não se posicionou, tem ação sobre isso, discutindo, ela não caberia uma segunda votação. A lei, minha opinião, com todo respeito às opiniões em sentido contrário, a lei do impeachment vigente, é uma lei de 1951, mas é a lei vigente, ela deixa claro que a perda do mandato no processo de impeachment traz consigo a inabilitação por 8 anos para qualquer cargo público. E tanto eu acho que não é uma opinião fora do sentido a minha, porque ela foi indicada para um cargo fora do país. Porque, com certeza, se tivesse indicado um cargo público aqui, caberia sim uma ação judicial para impedir, para a retirada do cargo. Então agora está explicado, né? Porque há uma preocupação nesse sentido. Né? E é um cargo... Né? Isso é um fato interessante que você levantou aí. E é um cair para cima, né? Foi de cara para fora. Né? Para fora, é um cargo de destaque, né? Vai ser presidente de um banco, né? Em multinacional, tal. Então, assim, tem uma relação com o poder executivo, né? É um cair para cima, né? Você cai, não vai assumir nenhum cargo aqui dentro do país, mas vai assumir um cargo com um salário muito bom, inclusive, no exterior, né? Como ex-presidente da República. É apenas um gesto político do chefe da nação, é isso? Sim. Agora, se ela fosse nomeada ministra aqui... Aí ia criar problema. Eu entraria com ação. Sim. Qualquer pessoa. Eu entrei com ação. O Pimentel, quando era governador de Minas, pensou em nomeá-la na secretaria lá em Minas, ele desistiu. Porque se a gente for ver, veja só, é posicionamento jurídico, não político. A lei do impeachment, ela deixa clara a perda do cargo, antes de ser aprovado o impeachment, a perda do cargo e, como diz o paulista, né, inabilitação de qualquer atividade pública por 8 anos. Não é ou se entender, ou, né, naquela cabe perda ou também, né? Porque aí você dá um caráter alternativo. A inabilitação não é automático, é aditivo, né? É uma condição aditiva. Você acha que o Bolsonaro, por cometer tantos... Foram
tantos absurdos um em cima do outro, de respeito, porque a legislação eleitoral ela é muito clara, até porque tem um caminho que diz assim, o que pode e o que não pode ser feito durante a pré-campanha e a campanha, né? Nem na pré-campanha pode ser feito determinados atos que configurem um crime eleitoral, né? Isso. Nem na pré-campanha. E ele fez durante a campanha. E é não é porque essa coisa do eu acho que a situação fica muito ruim, além dos ataques diretos ao Poder Judiciário, né? Veja, ninguém gosta de ser ofendido. Sim. É um poder que ele resolveu, não é? Questionar, né? Questionar. E quando a gente vê as notícias... Quando ele questiona a democracia, né? E não é um questionamento técnico, né? Porque a gente pode... Ele não tinha nenhuma base, né? Ele não conseguiu provar, né? Não. Aliás, ele submeteu até às Forças Armadas, não é nada. Mas é necessário. Não é o papel das Forças Armadas. Não era. E outra coisa, as Forças Armadas já ajudam a Justiça Eleitoral. Queria forçar uma participação, era isso? O tribunal até foi... Não, na verdade, vamos lá, as urnas eletrônicas, elas foram implantadas já no longínquo ano de 1996, né? A Lagoa Marcel foi uma dos primeiros, né, cidades a ter urna eletrônica. E aqui ela vem evoluindo. E nessa evolução, ela sempre teve acompanhamento de OAB, sempre teve acompanhamento do Ministério Público Federal, dos partidos políticos todos. De fato, universidades. O governador que tentou contestar, né, o resultado das urnas eletrônicas, afirmando que tinha fraude. No caso foi o João Lira. Né? Então, ele tentou contestar e não conseguiu provar. Não, ele não conseguiu provar. Porque o que acontece na urna, que você, e assim, eu falando com quem é técnico da área, para ter uma fraude, teria que ser uma fraude de dentro da Justiça Eleitoral, na alimentação do sistema, né? E segredo de dois não existe, né? Se o cara for fazer uma fraude dessa, muita gente vai saber. Isso, tem que ter conhecimento. Tem que ter conhecimento. E assim, você vai partir da premissa que todo mundo está envolvido, que não vai ter uma pessoa minimamente honesta para chegar e dizer, peraí, isso é um absurdo. Pela legislação, não há um período em que os partidos são chamados para fazer uma avaliação, uma verificação. A única coisa que... Isso. Abre os computadores, permite que cada partido leve os seus técnicos profissionais, universidades, Forças Armadas. Inclusive, as Forças Armadas ajudaram a melhorar a urna durante esses anos, dando sugestão de segurança, de aprimoramento. Veja, tudo isso foi feito durante esses anos. A urna, eu lembro que uma das fake news foi que a urna de hoje é a mesma urna de 1996, óbvio que não. Porque alguns países, isso não é a utilização da urna eletrônica, se alega isso, só tem urna eletrônica no Brasil. Isso não é verdadeiro. Né? Não é verdade. Não é? Mas muitos países adotam porque também tem outros sistemas de consulta. Né? No parlamentarismo, por exemplo, você faz uma série de consultas. Né? Eleições italianas, por exemplo, eu tive a oportunidade de acompanhar. O que tem de consulta, né? De modificação, de legislação, de leis que são aprovadas pelo parlamento, mas são submetidas ao crivo popular. Exato. Né? Então, vamos lá, a legislação de cada país é de uma forma. Primeiro, o Brasil não é o único país do mundo a usar urna eletrônica. Outros países usam. Podem não usar a urna brasileira, mas tem suas próprias urnas eletrônicas. Né? A ONU recomenda a nossa, porque ela diz que é uma das mais seguras, não a mais segura. A ONU. Então, a entidade... Essa maneira de dizer que nada do Brasil presta, né? Não, isso é só síndrome de vira-lata, né? Como diz Nelson Rodrigues, né? Complexo vira-lata, né? Então, assim, não é. E segundo, você pega, por exemplo, Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos, vamos lá. Eu gosto até quando eu dou aula de direito eleitoral lembrar disso. Se estivéssemos nos Estados Unidos, a gente teria uma aula de direito eleitoral federal e outra, porque estamos em Alagoas, de direito eleitoral alagoano. Porque a eleição do deputado federal, que é o representante, senadores e presidente, tem uma regra, porque é federal. Cada estado faz a sua regra. Sim, principalmente os Estados Unidos, né? Porque tem independência. Cada estado faz sua regra. E tem estado aí muda, né? Que ainda diz que quem vai definir como vai se coletar os votos não é nem o estado, é o município. Então, é um verdadeiro caos, assim, de organização. Inclusive porque a gente sabe disso, tem condados nos Estados Unidos que tem votação eletrônica. Tem 3 que usam a urna nossa. Sim, é muito importante você estar falando, porque isso as pessoas
precisando conhecer, né? Porque muita gente começa com a internet, Sim. todo mundo virou comentarista, especialista, né? Então, olha, isso é um exemplo concreto, né? Essa diferenciação do processo eleitoral dos Estados Unidos. O processo eleitoral dos Estados Unidos é marcadamente diferente do processo eleitoral brasileiro, né? Não, e eu não consigo entender, por todo respeito a quem fala mal da urna eletrônica, a gente tem um processo que até prova em contrário é extremamente seguro, que tem dado resultados muito bons nas eleições, que a gente sabe que é um presidente eleito no mesmo dia. Nenhum país continental do mundo tem o resultado da eleição presidencial no mesmo dia, a gente tem. Sim, né? E a concepção, esse grupo que era liderado pelo Bolsonaro, primeiro que a Terra era plana, né? Depois retroagir, e eu vi muita gente repetindo isso. Não, tem que ser o voto, tem que votar na cédula. Mas isso é um atraso. As eleições em cédulas eleitorais, né? O voto impresso é um negócio absurdo. E você tem cada urna o resultado, porque determinado você tem um boletim. Os partidos têm fiscalização, não é? É para ter, né? O partido deveria ter, né? Ele sabe na hora o resultado ali, porque a máquina, o computador fecha e... Por isso que a gente sabe. É por isso que você vai saber, né? O Natal tal, já pega. Por isso que muitas vezes quando sai o resultado, no Brasil é mais difícil, mas por exemplo, no município, eleição municipal, quando termina, a gente já tem um resultado antes da justiça eleitoral. Porque existem procedimentos para a justiça fazer, para coletar, e se você pegou o boletim de urna... Já sabe com antecipação. Então você comemora ou não, né, o resultado da eleição, pelo menos de prefeito, já tem uma ideia de Fica tendo um quadro ali, já sabe o que é que vai acontecer, né? Sim. Você se segura para ter o resultado oficial. Exatamente. Mas isso é possível. Então, a volta ao voto impresso, né? Isso inclusive era motivo de fraude, de... Muitas fraudes, nossa, né? Tem histórias... famosas listas, né? Urna sumir, né? Urna sumir, né? Porque você fecha ali imediatamente, é de conhecimento na urna eletrônica, de conhecimento de todos. Todo mundo está ali presente, exato. Então, e é um problema, que eu digo, geracional, né? A gente é de uma geração, eu e você, que trabalha muito com papel, né? A minha agenda é uma agenda de papel, para as coisas que eu preciso fazer de urgência. Foi a melhor forma que eu arranjei. Eu tentei botar na agenda eletrônica, não entrava. Mas, assim, os meus filhos, né? A mais velha tem 20 anos. É eletrônico. A minha filha mais velha com 20 anos ainda, e o segundo com 17, ainda fizeram muita coisa de papel. Ainda tem o de 10 anos, base, tirando o que tem na escola. Mas a necessidade impôs isso. Por exemplo, a pandemia fez a sua atuação mais reservada, às vezes até em casa, do que no escritório. Você passou por isso. Todo, né? A gente teve um salto tecnológico. Né? Foi um salto tecnológico de 10 anos em 2. Muito rápido nesse sentido. Foi. Mas, Gustavo, na legislação eleitoral, o Brasil precisa, ainda se fala ainda, há necessidade ainda de uma grande reforma eleitoral no país. Por quê? Porque tem sido feita assim, até se denomina mini-reforma. Toda eleição de 4 em 4 anos tem alguma modificação. Cada 2 anos. Sim, porque... Municipal estadual, né? Na eleição municipal que se estabeleceu o Instituto da Federação, foi uma eleição municipal, tem razão. Né? Então, de 2 em 2 anos você tem modificações, mas você não tem, no Brasil ainda, uma reforma conclusiva, uma reforma eleitoral. Por exemplo, algumas coisas que ainda são da época da ditadura. Esse negócio agora tentaram usar, inclusive, usaram alguns candidatos, questão do endereço residencial, isso é uma coisa, quem pode decidir se o camarada pode ser candidato numa cidade A ou B, deve ser o eleitor, né? Exato. Mas isso ainda é uma forma que o regime militar estabeleceu, né? E a assim... legislação na época... E a nossa Constituição de 88 manteve. Ela ainda existe. Sim, depois... manteve, né? Manteve isso. Mas ainda é uma coisa atrasada. A gente
O grande problema da reforma eleitoral mais profunda é que reforma, né? Que reforma nós precisamos? Nós precisamos. E é aquela discussão, porque quando você vai começar a reforma A eleitoral, reforma que nós precisamos, por exemplo, eu mesmo sou parlamentarista. sim, Eu confesso, né? sim. Eu acho que o Não. parlamentarismo, aliás, toda democracia moderna é parlamentarista. Sim. Né? E talvez nós não tivéssemos esse negócio de centrão, essa imposição que se faz no Congresso Nacional, eu acho, faca no pescoço do presidente. Foi do Bolsonaro, agora está sendo do Lula. Ou não está sendo? sim, eu acho até ter uma utilidade, ainda que tivesse essa faca no pescoço, mas o público saberia que tem. Sim, mas de forma com um debate A de aberta tá aqui, olha, estabelecido. estabelecido. Aqui tem o primeiro-ministro que está fazendo assim, porque hoje Sim. isso acontece, quem é que tem a ideia dessa atuação parlamentar? O presidente da Câmara, Sim, o Arthur Lira, quer ser o mas primeiro-ministro. e como e quase funciona nisso. E a legislação não Só que quem acompanha isso, quem gosta de política, a imensa maioria da população está fora desse está debate. fora desse debate. E o parlamentarismo você traria todo mundo para o debate, olha, o sistema é esse, né? Tem um presidente aqui, mas tem um primeiro-ministro. Então, nós precisamos ainda aperfeiçoar a democracia brasileira. Precisamos. E aí vem a discussão, porque cada um, quando pensa na reforma eleitoral, não pensa no que é melhor no Brasil, mas o que é que vai garantir a minha reeleição. E é uma visão muito de pensar no botão, o próprio botão, do que pensar no país. No país, exato. Doutor Gustavo Ferreira, muito obrigado. Eu que agradeço por Foi demais o muito convite, importante. Alviro. Opa, estamos à disposição. Sempre precisar. Obrigado. Um Um grande abraço, família.